Boa noite a todos. Muita paz, nesta noite, para que possamos, de alguma forma, fazer as nossas reflexões em relação ao tema. O Espiritismo, nós podemos considerar que é uma escola, uma faculdade da alma. E para ser espírita, realmente, nós precisamos debruçar através do estudo, para que a gente possa atingir uma alta compreensão em relação à própria vida. O espírita pouco reza, muito estuda, muito reflete, para que a gente possa ter um entendimento da realidade da vida. Então, o nosso tema de hoje, os precursores, a gente vai fazer uma análise na relação deste instinto que nós temos na relação das coisas divinas. Desde que nós começamos a entender como espíritos, desde que nós começamos a transitar na vida física, a gente carregava um instinto, a gente tinha uma postura, um instinto, e esse instinto nós sabíamos de alguma coisa a mais, existia alguma coisa a mais. E a história realmente demonstra que entre todos os povos das épocas passadas, até das tribos, tinha lá os seus pajés, que eram médiuns, tinha os anciões, que eram os conselheiros, mas todos esses indivíduos, de alguma forma, norteavam aqueles povos. Então, a história conta que sempre nós tivemos atrelado com as coisas espirituais. É obviamente que, no passado, nós passamos uma época que nós poderíamos entender como a época do politeísmo, que vem dos deuses. Então, os precursores sempre existiram. E os precursores sempre, de alguma forma, fomentaram um embrião do futuro. Então, o que nós podemos avaliar diante da nossa reflexão é que existe uma lei maior, uma lei natural, chamado progresso. Então, o progresso é uma lei divina. De repente, tem hora que nós achamos que a vida está ruim, que está tudo danado, mas está tudo caminhando dentro de um processo de alta evolução. Nós somos seres, todos nós somos seres que nascemos morrendo biologicamente falando, isso desde os tempos idos. E fomos, de alguma forma, inseridos em leis naturais. Uma das leis naturais é nascer, morrer, é lei natural, e renascer. Aí vem uma fundamentação para a gente ter um entendimento racional. Até então a gente não tinha esse entendimento. Mas a gente vai ver na história, eu peguei alguns, obviamente que são vários na história, que vêm trazendo para nós algumas imagens para que possamos, quando nós chegássemos a ter uma postura madura, intelectiva, capaz de fazer profundas reflexões, a gente querer alguma coisa que realmente não subestimasse a nossa capacidade de entendimento. Então, a gente transitou pela história, e nesse trânsito nós tivemos, obviamente, muitos ensinamentos embrionários, mas que ficou inserido no nosso contexto de existência. O entendimento nosso de entender a nossa evolução é um outro item que a gente vai depois discutir na frente com o Espiritismo, que é a imortalidade da alma. Então, somos imortais. Então, desde que nós transitamos, aí vem toda uma história da evolução, desde que nós transitamos como energia, no mineral, vegetal, até realmente termos um corpo mais ágil para o desenvolvimento da nossa intelectualidade, das nossas percepções, a gente transitou através de uma das leis chamada lei da destruição. Todos nós, na vida, sobrevivemos, mas essa sobrevivência tem, de alguma forma, um aprendizado. A cada vida, a gente retém as informações vividas, para que na outra vida a gente venha com mais competência. E isso justifica a visão racional do progresso. Mas não vamos divagar muito por aí, vamos entrar em algumas informações. Aqui nós temos um texto, esse texto, todo o nosso texto foi baseado em Kardec, a maior parte dele em Kardec e outros escritores. Kardec dizia, para acelerar o nosso progresso espiritual,
vem o Criador enviando ao planeta Terra os seus instrutores, e eles nos comunicam as suas leis divinas, que são a pauta da nossa conduta, e que são os ensinos que nos devem encaminhar ao bem e aos bons sentimentos. Nós todos caminhamos para esse objetivo, né? A gente tem que avaliar que a nossa existência caminha para que um dia a gente possa ser um homem de bem, da qual o Espiritismo nos traz um texto fantástico a respeito do homem de bem. Toda proposta evolutiva, na medida que nós tenhamos a consciência da existência, é transformar, buscarmos a nossa transformação e a nossa espiritualização. Nós temos que entender o lado espiritual. E nesse aspecto aí, a gente vai ver que o Espiritismo realmente nos traz a proposta, a luz dessa forma da gente raciocinar. Mas vamos lá. Aqui nós pegamos alguns, falando de Brahma, né, que era um deus também mitológico, o brahmanismo. Aqui conta que 750 anos antes de Cristo, cujas raízes se perdem no tempo, recomenda aos homens a coragem moral, a sabedoria, o amor às criaturas, o sacrifício, a retidão e a austeridade. Então a gente vê que lá atrás já tinha algum germe, né? Esses indivíduos, né? Esses médiuns, né? Das quais trouxe o brahmanismo, né? Através de Brahma, né? Já falava o amor, o sacrifício, a retidão, a austeridade, a coragem moral. Então isso já vinha lá de trás para nós, né? A gente vai montando. Na Índia, né, isso bem antigo, a data diz que é 3.228 anos antes de Cristo, as máximas que estabelecem a moral dos povos, elas nos diz que o orgulho, a avareza, a crueldade, a cólera, o tédio, as paixões vergonhosas, os vícios, tornam o homem desprezível. Então a gente vê, mesmo diante do politeísmo, a gente já tinha em germe uma linha de consequência de moral e de ética, né? Então, o homem, na realidade, a priori, ele é bastante materialista, né, na sua trajetória, na sua competitividade, mas mesmo lá atrás, há muito tempo atrás, já tinha o germe já da ética e da moral. Vamos tocar. Nós pegamos alguns, né, para a gente entender. Zoroastro, praticamente 700 anos antes de Cristo, fundava na Pérsia uma religião digna de respeito, né? Então, já era também diante de uma coordenada ética e de moral. Jeremias, aí então vem de Moisés para frente, os grandes profetas, todos eles, né? E Jeremias, a gente destacou aqui, ele toma a defesa dos oprimidos, ele clama pela paz, isso lá atrás, né? Ele é contra a tirania. E os impérios, a gente vai acompanhar a história, né, da Gênesis, a história da Bíblia, que é daqueles povos antigos, era realmente os deuses guerreiros, né? Eram os deuses dos impérios, eram os povos privilegiados a nível dos seus deuses. Então, cada civilização, cada império tinha seus deuses, né? E eles aí, de alguma forma, estruturavam o poder pela força. Isso vem até Moisés, né? Que a gente vai ver Moisés, o Deus dele era um Deus guerreiro, era olho por olho, dente por dente. Então, a história daqueles povos, a história da infância da humanidade, a gente vê que os deuses, né, dos povos, dos impérios antigos, eram tudo deuses guerreiros, pela força, e os povos achavam-se privilegiados. Mas o Jeremias, ele realmente, ele era um indivíduo que ele falava sobre o tráfico de escravos. Desde as épocas primeiras, a criatura humana era escravizada. Então, era praticamente um comércio dos escravos, eram subjugados, né? Então, o Jeremias lá atrás já falava disso aí, o assassínio, os maus costumes, e ele deixa ao mundo, segundo, né, o historiador, uma grande lição do seu exemplo. Ele era um homem que chorava, como chora todos aqueles que percebem as fraquezas do povo e a falência da humanidade. Então, quando o indivíduo é capaz de externar o choro, a gente fala que é o sentimento da piedade, né? E o sentimento por excelência é o amor. Então, Jeremias era um indivíduo que já transitou por tanta coisa, ele tinha esse sentimento, ele chorava, ele não aguentava ver aquilo. Então, ele, na realidade, foi um precursor também. Ele fala de Buda, nós não podíamos esquecer Buda. 600 anos antes de Cristo, apresenta uma religião fundada na misericórdia, no bem, na instrução, no despreendimento, né?
homem desprendido, no altruísmo, na mansietude, no respeito mútuo e na fraternidade, diante de um contexto de vida reta. Dizia: sede como um sândalo que perfume o machado que o corta. Buda realmente era um indivíduo fantástico, tanto é que nós temos aí no mundo o budismo, né, que colabora para a integração do futuro da humanidade, né, deste mundo das quais nós caminhamos, né, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Todo mundo tem a expectativa e que vai acontecer em detrimento da lei do progresso, né? Então, mas vamos tocar. No Oriente, três figuras, né, três grandes figuras surgiram: Lao Tse, Mêncio e Confúcio, isto 550 anos antes de Cristo. Nós estamos trazendo isso aí para a gente ver que existe uma coordenada divina que traça a linha do nosso desenvolvimento. Nós transitamos, nós somos, na realidade, os algozes do passado, mas nós transitamos nesses conhecimentos embrionários, né? Era muito místico, era muito ritualístico, né? Tinha muita coisa envolvida como exterioridade ou mistério, tudo era misterioso, né? Na medida em que os magos, os profetas recepcionavam os espíritos e se transfigurava, a gente na realidade os temia ou convictava pelo fato. Então, toda a história nossa, todo o conhecimento nosso, obviamente, veio do mundo espiritual para nós. Todo o conhecimento nosso veio através de fenômenos, né? Todos os fenômenos atraíram e realmente trouxeram para nós a sugestão do ensino, né? E a gente então atrelou a uma postura religiosa. Lao Tse apresenta o livro da Razão Suprema, é um livro fantástico, né? Estabelecendo princípios morais. Isto, 500 e poucos anos. Nós temos aí a figura de Mêncio ou Menceu, 372 anos de Cristo, em seu tratado de moral, aponta aos homens a sua verdadeira conduta. Então, era códigos de moral. E nós estamos no século XXI e nós entendemos que a nossa falência é moral e ética. E a gente fala como as religiões contribuíram para formatar o homem, né? Porque nós temos uma necessidade de religião. Todos nós temos uma religião. Mas será que a religião contribuiu para a formação deste homem? Para a transformação deste homem? Então, a gente tem que ver, né, o que a religião realmente traz para nós, né, diante de uma linha coerente, né, com a conduta e a moral. Aí nós temos também Confúcio, né, indiscutível, 551 anos de Cristo, resume em seu longo ensino a frase: não faça aos outros o que não querei que eles vos façam. Ensinamento de Jesus, é um precursor também do Cristo, né? E agora, então, a gente detém na Grécia, né, da qual, até hoje, né, a gente admira a ousadia, né, sobre a filosofia, a política, né, da qual nos trouxe Sócrates e Platão. Isso 500 anos antes de Jesus, né? Como introduz, então a gente já pega a figura de Allan Kardec. Quando a gente fala de Allan Kardec era um espírito de alto nível evolutivo. Allan Kardec era um homem de ciências, ele conhecia ciências, ele era um cientista. Allan Kardec era um homem de alta intelectualidade, ele era um catedrático. Allan Kardec, ele era um indivíduo que era um poliglota, ele era tradutor de filosofia, ele contribuiu na França para os ensinos, para a educação na França, na época. Então ele foi um indivíduo realmente que vem com essa missão da qual ele... Mas Kardec, através do seu estudo, né, isso aí, a gente vê Kardec, a forma dele avaliar, né, todo esse contexto em relação aos precursores, ele traz a figura para nós no Evangelho, né, na introdução, no capítulo 4, que fala de Sócrates e Platão, e a gente vê a similitude das informações, tanto do Espiritismo como de Jesus. Sócrates, né, nada escrevera. Platão foi o seu discípulo que escreveu, mas ele tinha, né, ele era na realidade um médium, ele tinha o seu espírito, que eles chamavam de daimon, da qual a origem grega é espírito. Demônio, depois fizeram outra figura, mas daimon é espírito, segundo a etimologia da palavra, e ele tinha acesso a esse amigo,
E ele recebia e passava. E Platão embebecia com o ensino do mestre. Então, ele traz para nós as informações filosóficas, né, de Sócrates. E aí Kardec coloca para nós, para mostrar, né, que o Espiritismo não trouxe, não inventou nada. Tudo que o Espiritismo traz para nós já estava inserido na história desde as eras primitivas. Só que deveria ter competência para poder trazer uma postura de revelação racional, lógica, sem o cunho, né, de uma postura erudita, sem cienticismo. Então o Espiritismo, gente, é uma proposta que traz para nós uma configuração simples. O difícil é falar o complicado, é usar termo cienticista, ser erudita, né? O difícil é falar as coisas mais simples. Então tem indivíduos que exibem uma postura erudita. Kardec não, Kardec traz para nós uma competência para organizar todos os ensinos do passado. Então traz na figura de Sócrates e Platão, né, realmente indivíduos que realmente já trazia ensinos de similitude com Jesus e todos os ensinamentos. Se o Sócrates tivesse nascido na época de Kardec, ele seria espírita. E Kardec realmente falara quase a mesma coisa. Kardec, as grandes ideias, Kardec falava, jamais se rompe de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm seus precursores. É uma afirmativa, né? Que lhe preparam parcialmente os caminhos. Então a gente tem que entender que existe uma linha, né, que escapa à nossa percepção, que é o progresso. Então, com tudo que está vendo, nós estamos progredindo, mas progredindo e progredindo. O progresso não é lei humana, é lei divina, é lei natural. Os homens envelhecem e morrem. Aí vem outra turminha para cá. E todas as vezes que a gente volta para cá, o mundo está melhor para nos recepcionar, né? E a gente vai evoluindo, a gente vai, de alguma forma, civilizando de fato, né? Mas vamos lá. Depois de chegados os tempos, Kardec diz, envia Deus ao homem a missão de resumir, coordenar, completar os elementos esparsos e reuni-lo em corpos de doutrina. Como introdução Kardec fala, o homem é chegado a um ponto, né, no último parágrafo, em que a luz emerge por si mesma e sob o alqueire. Ele se acha bastante maduro para encará-la. Então, do século XIX para frente, nós temos que avaliar o período da Renascença, do Iluminismo, o período das ciências, né? Então, a partir dali, o homem estava maduro. Então, por isso que a ciência não aceita a religião dogmática, supersticiosa, de culto exterior. A ciência precisava de alguma coisa que tivesse uma base, né, factual. Então, mas o homem estava maduro. Tanto é que o homem, ele energeticamente, durante toda a sua estrutura, aqueles mais indivíduos que faziam profundas reflexões filosóficas, não aceitavam a subjugação da igreja, né? Então, a gente vê na figura de Lutero, Calvino, na luta para poder ter a capacidade para poder estudar a Bíblia, né, que são os nossos irmãos evangélicos, né, para poder estruturar. Mas toda a estrutura da Bíblia é bastante prolixa, e por isso deu aso a tantas as religiões, cada um interpreta de uma forma, né? E a gente poderia fazer uma reflexão. Se a gente todos tivessem ficado apenas com Jesus, hoje a gente estaria unidos, juntos. Mas como muitos, de repente, têm a Bíblia, né, como roteiro, né, de estudo, aí faz as suas interpretações e deram aso a tantas religiões, todas de grande importância, todas trazem germe alguma coisa, mas no futuro pegaremos uma previsão de Jesus, será um só rebanho, um só pastor. Para que tanta religião? Para que tanta religião? Nós somos todos irmãos, nós temos que unir. Então o futuro, com certeza a gente vai estar junto. Talvez teremos os nossos rótulos, né? Mas o fundo terá que ser um fundo só,
um fundo da qual possa caminhar religião e ciência junto. A religião sem ciência, ela fica no campo da superstição. E a ciência sem religião, ela também não ajusta o homem, é loucura. Então a ciência também tem que ter o conteúdo da religião, mas a religião racionalista. Então a ciência, a partir de então, ela vai enxugar lágrimas. A ciência ainda é bastante mercantilista, né? Mas ela é ciência. Ela também é uma alavanca da inteligência do homem, mas elas têm que caminhar junto no futuro. Vamos tocar mais. Há uma sequência lógica, né, da qual a gente não pode deixar, a respeito das revelações, né? Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu a figura de Moisés professando Deus único, né, o monoteísmo, né? Isto há 1200 anos antes de Cristo. E como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés que a escreveu, mas foi ele o motivo central desta primeira codificação, desta primeira revelação. Dali partiu, né, os escritos da Gênesis e tal, que compõem toda a Bíblia. Então Moisés, não vamos nem entrar no mérito da figura de Moisés, só podemos dizer que ele foi um dos médiuns mais fantásticos que nós tivemos conhecimento, das quais, né, tem filmes sobre Moisés, tirar aquele povo, né, escravizado do Egito, né, os fenômenos a qual ele provocou das pragas, né, que realmente ele reestruturou para poder tirar o povo, a abertura do mar, 40 anos no deserto, a falta d'água, o sol, né, então todo aquele fenômeno que Moisés levava aquele povo todo até chegar a extrair para nós os 10 mandamentos, indiscutível, inquestionável, né, mas mesmo assim era ainda olho por olho e dente por dente, né? A lei de Moisés era Jeová, ou Yahvé, era um espírito guerreiro. Então, o que nós avaliamos em épocas passadas, todos os deuses do passado eram espíritos guerreiros. Era uma época que tinha essas necessidades de privilegiar impérios e castas. Moisés não fugiu à regra. Então, a primeira revelação, obviamente, indiscutível, foi Moisés. Mais tarde, quando a influência da Bíblia, a gente tem que ver que teve 1200 anos. 1200 anos, né? Então a Bíblia já tinha influenciado, já havia modelado o povo diante daquelas leis. Moisés foi um grande legislador, foi o maior legislador. Então, ele trazia suas leis dentro de uma coordenada de teocracia. Tudo vinha de Deus. Mas ele fez muitas leis para aquele povo rude, né? Muitas leis, mas tudo partia que ele achava que partia de Deus. E tinha leis cruéis, né? Uma das leis das quais depois a gente vê que Jesus, de repente, traz um outro conceito, era a mulher adúltera. As mulheres eram mortas à pedrada quando em adultério, encontrado em adultério. Jesus foi o primeiro feminista da história. Quando, naquela passagem, quando eles acharam a mulher que tinha pecado em adultério, e todos com a pedra na mão, e para tentar Jesus, né, que Jesus ali ele veio diante daquele contexto, diante daquela forma sublime, e aí eles questionaram, né, Jesus, que ela tinha, e a lei de Moisés mandava matar as mulheres. Aí o que Jesus faz? Jesus olha a turba, obviamente quando ele fala que Jesus olha, Jesus, né, expande uma energia e toca o coração daqueles homens. Os caras sentiram alguma coisa ali. E ele fala, aquele entre vós que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Mas ele falou, e aquilo repercutiu na alma. Os mais velhos foram jogando as pedras. Quer dizer, ele foi o primeiro feminista da história, Jesus, né? Então Jesus, na realidade, ele já traz, né, e das suas palavras, né, que Jesus também nada escrevera. Jesus foi tão notável, né, porque teve 3 anos apenas de vida pública. E nesses 3 anos, Jesus vem para confirmar as profecias antigas, né? Então, toda a estrutura dos profetas para dar uma consistência de verdade, eles falavam da vinda, né? Zacarias fala que a vinda do Messias, e muitos profetas falavam da vida dele, da vinda dele, mas eles não sabiam quem era ele. Eles achavam que Jesus seria um Deus, que nem do Moisés, um Deus guerreiro,
que vinha tirá-lo, aquele povo hebreu, aquele povo judeu, do subjugo romano. Eles queriam um Deus assim, um Deus, né? E Jesus, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento da lei. Obviamente que ele falou muito a respeito das práticas exteriores, mas ele estrutura na história como uma materialização, né, das profecias antigas. Então, tudo que estava escrito, né, em Zacarias, que Jesus entraria em Jerusalém montado numa jumenta, com um jumentinho, ele chega num lugar e ele fala, vai lá em tal lugar e pega, né? Jesus tinha uma capacidade excepcional, né, como os grandes, um dos maiores. Jesus é considerado como um espírito divino. Então, ele não precisava ter intermediários no mundo espiritual. Ele agia com sua própria capacidade. Então, ele foi um homem fantástico. E ele cumpre, ele entra em Jerusalém, foi aclamado, né, pelo povo, e depois ele vai ao sacrifício, também escrito pelos profetas. Também tinha isso aí. Ele ia, né, e eles não entenderam. E a partir da morte, que Jesus não advoga em causa própria, né, ele apenas viveu 3 anos, e foi tão notável que muitos escreveram sobre eles. Ficou gravado. Os grandes homens a gente grava. Então, após a sua morte, configuraram o Novo Testamento. Mas naquele tempo, Jesus também já fazia uma previsão, né? Jesus já falava que iria, eles não entendiam, né? Mas como vai, mestre? Eu irei, mas eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará um outro Consolador. Então Jesus já falava Jesus entendia que nós naquela época, não tínhamos a maturidade para entender. Ele, obviamente, foi um grande psicólogo, não quis questionar, foi um indivíduo que viveu, falou do amor, falou do perdão, né? Criou vários feitos fenomênicos, das quais o Espiritismo desmistifica o fenômeno, demonstrando que isso é uma lei natural, mas nunca exibiu o seu poder. Então foi um indivíduo. E ele vai cumprir a história, vai ser morto sem advogar em causa própria, numa festa de Páscoa, que era a passagem do povo, né, que saiu do Egito, né, era mais ou menos aquela festa da Páscoa. Então Jesus vai à morte e teve que morrer como morreu, mas sabia que ia ser morto. E a partir daí muda a história da humanidade. Então, aí a gente vê que a partida de Jesus marcou profundamente a brutalidade, né, dos homens em sacrificar aquele indivíduo que não advoga em causa própria, aquele que viveu o amor, só pregou o amor, e ele não advoga, morre na cruz. Mas a gente tem que entender que a morte de Jesus, também no 3º dia, conforme ele previra, ele ressurge em gloriosa madrugada de imortalidade. Então ele apresenta, a primeira vez que ele apresenta foi para uma mulher, né, que eu acompanhava, que era Madalena, mesmo assim, e ela queria tocar Rabon, né, que era o mestre, não me toques ainda, eu não fui ao Pai. Aí depois, todos os apóstolos meio desnorteados, alguém fala, mas ele morreu? Não, mas ela falava que tinha vindo dele. E ele então, na realidade, ele aparece, né, ele materializa no meio dos apóstolos. Aí está até o Tomé lá, que Tomé era um indivíduo que não cria que Jesus tinha ressuscitado, né? E Jesus então dá a mão para Tomé e Tomé, toque-me. Aí Tomé então tocou. Então, a partir de então, o cristianismo envolveu o povo. Envolveu e foi perseguido. Depois da morte de Jesus, houve uma perseguição muito grande do Império Romano. E aí eles viam a fé que Jesus despertara na criatura. Conta a história que eles eram sacrificados em circos, né, das quais a gente hoje vai no campo de futebol, a gente via os cristãos ser jogados aos leões, os leões famintos que destroçavam, e eles iam cantando para a arena. E foi tão marcante isso no Império Romano, que depois, então, algum indivíduo, né, eu acho que o marketing já tem, desde a história, existe um marketing da história, eles oficializa o Império Romano como cristão, né? Então, para poder dominar o povo, né? Então sempre tem aquele olheiro, né? A história da truculência, a história, né, das guerras cruzadas,
as guerras que mais devastaram os seres humanos foram as guerras religiosas. Então, veio aquele império todinho, né? A época medieval, os jesuítas, e tudo aquilo ali era guerra, matança, imposição, né? Diante de uma estrutura dogmática, né? Os indivíduos morriam. A igreja, na Inquisição, a igreja queimava, né? Os médiuns queimava as pitonisas, as sibilas daquela época, que eram os mediadores, queimava os cientistas, era autoritária, né? Ela que realmente era a verdade, não tinha acesso. E aí a gente vê na história que vai desembocar na França, né? No século XIX, né? Que foi século XVIII, século XIX, né? Que vem aflorar na França numa época em que a ciência retomou e teve palavra através do imperador, né? Bonaparte, né? Que botou liberdade, né? Fraternidade e tal, e que pôde se manifestar através da ciência, amparar a própria ciência. Mas vamos lá. A Bíblia é a codificação da primeira revelação e o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese do esforço da antiguidade em direção ao Espírito. É a nossa forma progressiva, através, né? O Evangelho é a codificação da revelação cristã que brilha no centro da tríade das revelações. Jesus incomparável, Jesus brilha na tríade. Então a primeira revelação, Jesus, a terceira revelação que a gente vai ver, mas Jesus é a âncora indiscutível, né? na parte moral, né? E ética. E brilha o centro da tríade dessas revelações, tendo a figura do Cristo, o sol que ilumina as duas outras e que lança a luz sobre o passado e o futuro. Mas assim como na Bíblia anunciava a vinda do Messias, também Jesus, em seu apostolado, fazia a predição de um novo código, o Espírito de Verdade, que a gente vê registrado em João 14, 15, 17 e 26. Na íntegra, né? O Consolador, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece, mas quanto a vós, conselhos eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que eu tenho dito. Então, Jesus deixou essa palavra, né? E eles reteram a palavra e viria um outro Consolador. Então, aí vem o Consolador. E das mãos, né? A nova revelação surgiu das mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Então, os homens, né, através da ciência e tal, precisaria de alguma coisa mais notável, né? Nós tínhamos que ir para algum lugar para a gente poder fazer uma reflexão relativa à nossa existência, entender, né, os porquês da vida, tantas coisas que acontecem na vida que nós não entendemos. Afinal de contas, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Será que o que nós aprendemos na igreja, ela tem substância racional? Então, o Espiritismo surge realmente diante de um contexto racional, né? Jesus promete o Consolador, né? O Espírito de Verdade, que o mundo ainda não pode conhecer, por não estar maduro para compreender. E o Consolador enviará para ensinar todas as coisas e relembrar. O espírita, nós podemos dizer que o Espiritismo, na parte religiosa, ele é cristão. Nós somos cristãos por excelência. Nós temos com o ensino ético e moral Cristo, indiscutível, inquestionável, não tem outra. Então nós temos, né, diante dos nossos livros fundamentados, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é apenas uma estrutura do Evangelho de Jesus, né? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figura nem alegorias, e levanta um véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo as causas justas e o fim útil de todas as dores. Então o Espiritismo, ele na realidade, ele descortina, ele escancara para nós uma realidade e traz respostas para nós ao nosso sofrimento, né? Porque, puxa vida, a vida não é brincadeira. Todos nós temos as nossas aflições. E por que
tantas aflições? Por que de tantas dores, às vezes, na vida? Por quê? Então, o Espiritismo, ele abre essas cortinas. Diante da sua fundamentação, discute diante de um contexto muito racionalista, né? Então, essa postura racional e lógica nos faz bem, nos dá uma competência de viver melhor. Os pontos fundamentais. Nós vamos passar pelos pontos fundamentais. O Espiritismo traz para nós a primeira questão que Kardec faz ao mundo espiritual, né, quando ele vai investigar, né, através da sua investigação, através de um sistema, ele criou um sistema científico de aferir, de investigar, né, não só o fenômeno a fenômeno, né, que era o fenômeno das mesas girantes, mas ele trazia uma contribuição de um indivíduo de alta cultura. Então ele começa a questionar Deus. O que é Deus? Ele não pergunta nem quem é. O que é Deus? É a primeira pergunta. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Então, tem um conceito científico. Deus não é uma figura, né, morfologicamente humana. As religiões todas trazem esse Deus humano, com todo o respeito que nós temos. Nós também transitamos por elas. Mas é um Deus que condena, um Deus que, né, não concede, é um Deus meio danado. Já a conceituação da inteligência suprema nos dá um alívio. Se ele é inteligência, né, então ele tem lá os seus atributos. Então a gente conhece os atributos de Deus. Como Jesus referendava, Deus é amor. Como Jesus referendava, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo, mestre? 7 vezes? 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos, orai por aquele que te persegue e te calunia. Mas, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Amarás o teu Deus de todo o seu sentimento, de todo o teu coração, e amarás o próximo. Deixa o outro fundamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus faz uma síntese, diz ele: aí está resumido toda essa história que nós estamos falando, todos os profetas. Olha só que síntese. Síntese demonstra a evolução desse espírito, Jesus, né? Então, Deus para o espírita é inteligência. Se Deus é inteligência, não tem nada errado, está tudo certo. Então, a gente vai começar a questionar, Kardec então vai começar a questionar o mundo espiritual, né, da qual veio com essa finalidade, falando da imortalidade da alma. Então, nossa alma é imortal, nós somos imortais. Agora, é obviamente que tem muita gente que ainda tem um conceito que a gente vai ter uma vida só. Acabou a vida, acabou. Aí nós vamos fazer o quê? A gente tem que questionar. As igrejas falam: bom, se o indivíduo é bom, ele vai para o céu. Nós vamos fazer o quê no céu? Nós vamos ficar louvando, cantando, na ociosidade? É um negócio, não é racional isso aí. Então, os indivíduos ainda entendem que a igreja é uma porta da salvação. Já o Espiritismo é diferente. O Espiritismo não salva ninguém. Sendo Deus a inteligência suprema, não tem ninguém perdido. Ninguém está perdido. Então, a imortalidade da alma demonstra que nós somos seres não perfeitos, mas perfectíveis. Então, desde lá de trás, a gente vem nascendo, morrendo, renascendo e somatizando a experiência. A cada vez que voltamos para cá, o mundo está melhor para nos recepcionar. E a gente então vai verticalizando, vai espiritualizando, fazendo sentido à vida. O que é espírito? Kardec questiona. Princípio inteligente, né? E dentro desse o que é espírito, Kardec questiona muito mais. O espírito tem forma? O espírito não tem forma. O espírito tem sexo? O espírito não tem sexo. Estamos homem, estamos mulher. Nós podemos transitar nos dois sexos, né, de alguma forma, para poder desenvolver as nossas potencialidades. Então, o Espiritismo, você vê que ele aborda diante de uma postura, né, de um Deus justo. Então, homem e mulher. Imagina as mulheres lá atrás, né, subjugadas, as mulheres que nem alma tinham, né, as mulheres que eram matadas a pedrada. Se não fosse Jesus, o primeiro feminista, os caras estavam matando as mulheres até hoje. Só tinha prostituta, não tinha prostituta. Então, Jesus colocou todo mundo. E o Espiritismo fala: o espírito não tem sexo. Estamos homem, estamos mulher. E ele vai
Esses pontos fundamentais, ele vai desdobrando, e o que é mais interessante, no Livro dos Espíritos, a dialética é o diálogo. Kardec, como um grande pedagogo, ele estrutura a revelação terceira através de pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu estou trazendo alguns fundamentos, mas cada um desses ele desdobra. Aí depois desdobra nas outras obras, né, para a gente poder adentrar mais profundamente. Progresso, nós já falamos, o progresso é uma lei natural, uma lei de Deus, né, não é dos homens. Instinto, razão e sentimento. Lá no começo a gente era instinto. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que faz uma abordagem muito racional. Nós, no início, a gente era instinto. Então, todo mundo traz um instinto, né? O instinto é uma lei natural, né? Lei de conservação, lei de progresso, está tudo inserido, lei de competitividade, está tudo inserido no nosso instinto de conservação, né? Mas depois, a gente mais desenvolvido, mais estruturado, o texto diz assim, nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos, aí buscamos as sensações, ter, a gente quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo. Então a gente transita, né, em ter. Né? Mas mesmo assim, a lei de Deus nos aprimora o nosso fisiologismo até. Né? Então o espírito evolui e nós vamos entrar agora num novo ciclo. Nosso estado, a gente vai ver que nosso estado ainda, estamos inferior. A gente veio da era primitiva, mas estamos inferior, porém maduros. Então, essa maturidade que vem em detrimento a esse tipo de informação, ela vem para uma nova era. Não dá mais. Nós somos espíritos maduros. Então, o Espiritismo fala para nós que, diante da lei de Deus, que é o progresso, a gente vai entrar numa era em que a gente não dá mais, né? Quer dizer, a gente tem que sair mesmo da nossa omissão. Então, o mundo entra num momento de regeneração. O nosso ciclo, para frente aí, não sei quanto tempo, quantos milênios, vai ser de regeneração. Indivíduos que vêm buscar a sua verticalização, a sua evolução. Então, vem aí, né? Então, lá na frente, na regeneração, instinto, razão, a gente vai ter sentimento. E o sentimento, por excelência, a gente quer justiça, a gente quer paz, a gente quer colaborar, a gente quer melhorar, a gente quer viver feliz, né? Então, esse é o sentimento que a gente vai estar na estrutura outra. O Espiritismo fala da pluralidade dos mundos. Então, para nós, a Terra é apenas um imperceptível grão de areia diante da relação cósmica. Então, o Espiritismo não traz aquela postura da Gênese e Deus fez a Terra, as estrelas. Não, ele já entra numa era cósmica para se discutir. Então, as estrelas, os mundos, existem outras civilizações, outras humanidades. Nós somos apenas uma pequena humanidade no planeta Terra. Qual dos dois mundos é o principal? Então, a gente equivoca. A gente acha que esse é o nosso mundo principal. O nosso mundo origem é o mundo espiritual. Nós somos espíritos. Quando a gente fala que a gente é espírito, quando a gente fala que a gente é espírito, na realidade, a gente tem que entender que o nosso lado verdadeiro é lá. A gente vê de lá para cá. E o corpo em que a natureza e o Criador nos dá, segundo alguns conceitos de espíritos, o corpo é prisão, o corpo é cativeiro. O nosso estado verdadeiro é do outro lado da vida. Quando a gente desencarna, a gente se livra da prisão. Né? Então, o Espiritismo faz essa abordagem. O Espiritismo nos educa para morrer, que a morte não existe, é uma lei natural. Todo mundo morre. A única certeza da vida é a morte. Mas na escola espírita se educa para não ter esse medo de morrer. É uma coisa natural. Né? Mas vamos lá mais um pouquinho. Comunicabilidade dos espíritos, desde que o mundo é mundo, todas as informações desde lá para cá. Indiscutível. Castigo, condenação e privilégio. Deus não castiga, não condena e não privilegia. Criou a lei, leis providenciais por ser a inteligência suprema. E a lei que realmente impulsiona é a lei, né,
de ação, reação, causa e efeito. Então, tudo na nossa vida, a gente transita por essa lei, lei de consequência. Então, o sofrimento começa a fazer sentido para nós. Tudo que a gente faz de mal, não é que Deus castiga, a gente recebe de mal. É uma lei de verticalização, de evolução do indivíduo. Então, a gente tem que entender essa lei. Entendendo a lei, eu vou fazer sempre o bem. Porque tudo que eu fizer de mal, volta para mim, é lei. Então, se eu fumo, se eu agrido, eu vou, obviamente, ser agredido. Até no meu fisiologismo. Então, diz, tudo aquilo que a gente faz de errado, volta para nós. Então, por isso que a gente aí faz sentido os sofrimentos, nossos sofrimentos. Muitas coisas somos nós os próprios causadores dos nossos sofrimentos. Então, a escola espírita vai nos dando esse texto, esse contexto para a gente, né, interferência dos espíritos. Os mundos são paralelos. Tem a questão 459, Kardec pergunta, os espíritos interferem em nossa vida? Nossas ações? Responde ele, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que nos dirigem. Aí a gente fala, louco, cara. Então, o que é meu? Né? Aí a gente começa a estruturar uma reflexão, o que é meu? O que não é meu? E o Espiritismo vai dando um estudo para nós, da gente ter essa percepção. Né? Então, é um dos fundamentos. Esquecimento do nosso passado. Tem muita gente que questiona, escuta, mas se a gente é reencarnado, por que a gente não lembra da vida passada? Providência divina. Diante do nosso estágio de inferioridade, se a gente soubesse o que fez no passado, quantas intrigas, quantos ódios, quantos rancores, nós ainda não amamos, né, o inimigo. Nós ainda não perdoamos 70 vezes 7. Então o esquecimento é uma providência divina. A gente olha para o cara e fala, esse cara nunca me fez nada, mas a gente tem aquela percepção. Então o esquecimento é uma proposta do Criador em nos beneficiar, é uma providência. Né? Então isso justifica, não lembrar. Aí vem qual o tipo mais perfeito que Deus nos está, no questionamento de Kardec, na questão 625, e aí, indiscutível, Jesus. A partir disso aí, que é a resposta mais curta que o mundo espiritual deu, nós temos Jesus indiscutível para a gente estudá-lo, recordá-lo da forma com que ele realmente assim falara para nós, e ele é nosso modelo. Aí pergunta, né, onde está escrito a lei de Deus? Aí vem, a lei de Deus está na consciência. Aí é uma postura embrionária, está em nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente pode fazer tudo errado, mas quem sabe está errado, sabe. Está na consciência, está, de alguma forma, né, a nossa consciência. As leis divinas natural é eterna como o próprio Deus. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. É uma lei complicada, a lei de destruição para se discutir. Lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade. Olha, nós estamos longe, hein? Quando fala lei de igualdade, nós temos muita coisa para fazer, né? Para sermos lei de liberdade. Nós já atingimos um nível, né, de liberdade, mas ainda está muito complicado essa liberdade, né? De repente, chega num ponto, dá alguma coisa, né, para nós, a nível de frustração. Justiça, temos na teoria, mas não temos na prática. Então, a teoria tem que transformar em prática. Justiça. A gente tem na teoria como a Constituição brasileira, todo cidadão terá direito à moradia, à educação, à saúde. É bonito. Ao salário mínimo para sobreviver. Agora a gente pega um indivíduo, uma família, a gente analisa e vê o salário que ganha. Será que nós já chegamos, a sociedade chegou a um nível de justiça? Não vamos chegar lá. Né? Basta espiritualizar, entender, né, o significado de existir. Aí vem o amor, né? O amor da forma como Jesus pregou. E a caridade é uma palavra, né, que quando a gente evoluir, a gente vai ser um homem de bem. O homem de bem é um homem caridoso. Vai viver amando, vai viver ajudando, vai viver colaborando, vai viver perdoando. Né? Essa é a proposta da caridade. Né? Despreendimento. Nós hoje ainda somos altruístas, né? Dando a cesta, dando isso, dando aquilo, mas no futuro não tem que ter ninguém pedindo cesta, ninguém na sarjeta, nenhum índio na rua. A gente tem que ter competência de usar o dinheiro em pró da justiça. Né? E olha, a gente olha o mundo e fala, meu Deus do céu, isso faz parte da nossa regeneração. Nós temos que formar esse nível de consciência
para que a gente possa implementar no futuro essa justiça. Diferente ordem de espíritos, né? Então, aí Kardec faz uma abordagem a respeito de quem somos nós, aí fala do mundo primitivo, já saímos do primitivo, entramos no mundo de prova e expiação, e já estamos praticamente com o advento da revelação terceira, nós já estamos num processo de regeneração. Pode ver que tudo conspira para isso, né? A natureza, né? Já tem os grupos que estão cuidando da natureza, outros grupos estão cuidando de outra coisa, então nós estamos buscando a regeneração. Nunca houve tanta gente atrás de academia, nunca houve tanta gente andando, cuidando da saúde, tudo isso é uma postura de regeneração, né? E aí a gente vai compondo essa proposta. Então, a gente está saindo de um ciclo para entrar num outro ciclo. Então tem os espíritos, né? Várias escalas. Nós pertencemos à terceira ordem ainda, somos espíritos que carregamos ainda as nossas paixões, orgulho, vaidade, egoísmo, né? Então a gente tem que extirpar. O homem, na proposta regenerativa, tem que ter essa coragem, essa ousadia, né? Aí vem a encarnação, nós já falamos, né, que é só pelo meio. A alma é um espírito encarnado. A gente, quando está no corpo, a gente é alma. Quando volta para casa, é espírito. O número das existências corpóreas é limitado ou os espíritos se reencarnam perpetuamente? Kardec fala, escuta, a gente vai reencarnar a vida inteira? Isso está na pergunta 68. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Ele, quando despojar de todas as impurezas, ele não precisa mais das provas corpóreas. Então, isso aí dá para a gente viajar bastante nisso aí, né? Mas isso aqui é apenas alguns pontos. A alma após a morte conserva a sua individualidade. Como é que a gente vai encontrar com os nossos amigos, parentes, pais, né? Então, a família nunca rompe os laços. A gente, quando volta, é obviamente que a gente vai encontrar com aqueles que nos precederam. Abraçar, é como a gente viesse de uma viagem. Então, isso é consolador, isso é verdadeiro, né? Isso aí, quando a gente fala de espiritismo, é ciência, facto, né? Nós tivemos aí provas e provas e provas. Tivemos um contemporâneo que era Chico Xavier. Então, Chico Xavier trouxe muita gente de lá, pai, mãe, né, escrevi com assinatura, né, comprovando. Em que sentido se pode entender a vida eterna? A vida do mundo espiritual, né? O espírito, aí nós já falamos o espírito não tem sexo, estamos homens, estamos mulher. A alma, uma vez, no mundo dos espíritos, tem percepções que tinha nessa vida. É também um assunto interessante. Nós teremos do outro lado da vida percepções outras que nós nem entendemos, né? Então, imagina nós, né, o nosso perispírito, né, o nosso duplo do outro lado, sutil. A gente, diz ele, nós aqui enxergamos pelos olhos, né? Lá a gente enxerga pelo todo. Aqui a gente anda, lá a gente pode deslizar ou volitar. Lá nós caminhamos na velocidade não da luz, mas da mente. É um negócio muito confuso para entender isso aí. Mas na erraticidade a gente vai fazer isso aí sem entender muito, mas faz parte da nossa natureza, tá? Esse é o perispírito que nós já falamos. Deus escolheu, obviamente, né, o espírito, né, para que ele possa desenvolver diante desse contexto das criações, né, que Deus criou. A alma é um espírito encarnado, né, já comentamos também. O homem, assim, tem duas naturezas. Participa da natureza dos animais, né, que possui instinto, mas pela alma ele participa da natureza do mundo espiritual, do mundo verdadeiro. O espírito não é um ser abstrato, ele pode materializar. Já houve várias materializações, né? Já estudaram esse tipo de materializações. Vamos procurar as demais. Já falamos das classes, né, que encerra. Nós estamos praticamente quase encerrando a nossa fala. No seu regresso ao mundo verdadeiro, o espírito reencontra os seus familiares, amigos, revive lembranças. Isso aí é bastante consolador. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era do Espírito. O livro do Espírito é um código de uma nova fase da evolução humana. Se vocês quiserem, gente, venham participar, como o Irineu falou. Nós temos grupo domingo a domingo. O Espírito tem que estudar, e é delicioso o estudo. Não é nada massacrante, é muito gostoso. Venha participar do estudo, né, desse estudo gostoso. Então,
Isso em 18 de abril é uma nova era para a humanidade. Das formas inconcludentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico de Jesus. Então, para a gente poder fazer uma análise da Bíblia na relação do Evangelho de Jesus, né? E deste, a libertação espiritual do Livro dos Espíritos. Com ela, o Espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para tornar acessível a pesquisa experimental. Muita gente está pesquisando, né? O sobrenatural tornou-se natural. Então o Espiritismo, ele desmistifica, ele tira tudo aquilo que a gente acha que é sobrenatural. Não, é natural, é lei. Existe lei natural, né? O sobrenatural tornou natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Então, gente, nós estamos finalizando. Agradeço aí a presença de todos e faço o convite. Nós temos grupos, e os grupos de estudo são muito gostosos. O Espiritismo não tem dogma, o Espiritismo não tem rito. O Espiritismo é um processo de liberdade. Aquele que ainda tem sua religião, ainda cultua, pode vir aqui no Espiritismo, pode ir na religião. O Espiritismo nada proíbe, né? A única coisa que o Espiritismo traz para nós é uma verdade racional, uma verdade lógica, pela sua fundamentação científica. E daqui o homem precisa ter um entendimento da vida, desmistificar, né, as coisas misteriosas da vida, né? Então, tudo faz parte. Gente, muita paz para vocês. Obrigado.